sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nessa manhã de quinta-feira. Deus abençoe, graça e paz. Mais um dia começando, mais uma oportunidade que Deus nos dá para sermos melhor do que fomos ontem. Então, cada dia que nasce, cada dia que Deus permite que nós acordemos, é a oportunidade que Ele nos dá para sermos melhor do que fomos ontem. Então, meus queridos, que Deus te abençoe, um dia alegre, abençoado e próspero, que seu dia seja muito, 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 muito cheio da presença de Deus. Amém? Hoje é quinta-feira e nesse nosso momento de devocional, na nossa programação Bom Dia com Cristo, que começa às 7 da manhã aqui na nossa rádio, eu quero falar hoje sobre o capítulo 53 do livro de Isaías, que é o capítulo mais lido. É um dos textos mais conhecidos e estudados da Bíblia. E é nesse capítulo 53 que o profeta Isaías fala sobre a figura do Salvador sofredor, um personagem que, segundo a tradição judaica, representa o povo de Israel e, segundo a tradição cristã, representa Jesus. O início do capítulo aqui de Isaías 53 começa descrevendo o servo como alguém que foi desprezado e rejeitado pelos homens. O texto diz que o servo não tinha uma aparência atraente, que as pessoas o evitavam. Mas apesar disso, o servo carregava consigo as dores e os sofrimentos do povo. E Isaías continua falando que as aflições que o servo sofreu tinha um propósito. Isaías diz que o servo foi ferido, moído e castigado por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E mesmo assim, esse servo sofredor não abriu a boca em protesto por mim e por você. E no final do capítulo 53, Isaías apresenta uma mudança. Depois de todo sofrimento, o servo é exaltado e glorificado. Então Isaías diz que o servo verá a luz e terá satisfação, e que por meio do seu conhecimento o servo justificará a muitos. Em resumo, nós podemos dizer que o capítulo 53 de Isaías fala sobre um personagem chamado servo do Senhor, ou um servo sofredor, que é desprezado e rejeitado pelos homens, mas que carrega consigo as dores e os sofrimentos do povo. Ele é ferido e castigado pela minha e pela sua, pelas nossas transgressões, mas não protestou. E no final ele é exaltado, glorificado. Lá em Apocalipse 1,18 diz que Jesus tomou a chave da morte e do inferno nas mãos. Então ele é Senhor nos céus, na terra e em todos os lugares. Então no decorrer desse nosso bate-papo aqui, nós vamos pegar um pouco sobre o contexto histórico em que Isaías escreveu essas palavras e as interpretações judaicas e cristãs do texto e como ele influenciou a ideia do Messias nas duas tradições, judaica e cristã, né? Cristã nós já sabemos que esse servo sofredor é Jesus, não abriu a boca, porque só ele era capaz de resgatar o homem do pecado. O capítulo 53 de Isaías, ele é um capítulo pequeno, não é tão grande, ele tem apenas 12 versículos, né? E eu fiz 3 divisões apenas para nós aqui. Então nós vamos tratá-las aqui em 3 divisões. A primeira divisão vai do versículo 1 ao 3, que fala sobre a descrição desse servo sofredor, do versículo 1 ao 3. Então nós temos a descrença dos homens no servo, versículo 1 ao 3. Nós temos o servo como alvo de sofrimento e punição, versículo 4 ao 6.
nós temos o servo como um sacrifício pelo pecado do povo, versículos 7 ao 9, e o servo como o justo redentor, do versículo 10 ao 12. Então, é um capítulo pequeno, mas que tão pouca gente lê esse capítulo inteiro. Então, é bom para refletirmos. Então, o capítulo 53 do livro de Isaías é considerado um dos mais importantes da Bíblia hebraica, porque ele retrata a figura do servo de Deus que sofre e é maltratado pelos homens, mas que leva sobre si as dores da humanidade e é enviado para redimir o povo de seus pecados. O versículo mais conhecido, sem dúvida, é o versículo 5, que diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Meu irmão, quando a gente lê o relato da condenação, do martírio de Jesus, ele foi espancado, surrado, humilhado, porque a humanidade tinha muito pecado. Então ele tinha que sofrer muito por causa dos pecados da humanidade. Então, esse versículo é uma realidade pelo alto preço que Jesus pagou por mim e por você. Às vezes nós achamos que estamos sofrendo porque estamos com a indisposição de fazer isso e aquilo, as coisas não acontecem, meu querido. Se nós formos olhar para Jesus, nós não estamos passando por nada, por nada. Jesus ele tipifica a grande tribulação que a igreja tem que se preparar. Os apóstolos, seguidores de Jesus, todos eles passaram por martírio, por lutas, perseguições e morte, porque é um alto preço a pagar. Logo no versículo 1 aqui do capítulo 53 diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço de Deus. Uma coisa traz a outra, revela a outra, dá crédito à pregação do Senhor, a mensagem de Cristo. Essa pessoa que deu crédito, dar crédito é acreditar ou creditar. Então, quando nós acreditamos, é revelado sobre nós o braço do Senhor. A força de Deus está em ti, né? Então, algo bem interessante. Quero abrir espaço, mandar um abraço para o pastor Marcos Lacerda, que está nos acompanhando. Às 5h55 de manhã ele já estava ao vivo, como todos os dias de manhã, trazendo a mensagem de bom dia. Mando um abraço para o meu irmão, meu vizinho, meu amigo, o Flávio, também está nos acompanhando. Deus abençoe, meu irmão, abençoe sua família, a esposa, a Ana, e seus filhos, e todos os seus, e derrame bênção sobre a sua vida. Então, esse versículo 5 do capítulo 53 de Isaías fala claramente sobre a expiação que Jesus Cristo fez pelos nossos pecados na cruz, onde ele levou sobre si a punição que nós merecíamos e nos libertou da escravidão do pecado. Além disso, este capítulo 53, também faz uma descrição detalhada do sofrimento do servo de Deus, que é humilhado, maltratado, espancado e finalmente morto pelos homens. No versículo 3, aqui do capítulo 53, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e familiarizado com o sofrimento, como um daqueles diante dos quais ocultamos o rosto. Era desprezado e não o consideramos. Então, mais uma vez, estas palavras podem ser aplicadas a Jesus, que foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, cercado por espectadores que zombavam dele e o desprezavam. Se nós estivéssemos lá naquela época, iríamos fazer o mesmo. Se Jesus voltasse hoje e chegasse na igreja onde você congrega,
não é? Como é que seria? Então, esse capítulo 53 traz uma realidade para a fé, revelando os detalhes da vida de Jesus e da expiação pelos pecados. E por fim, o capítulo 53 fala sobre a glória que o servo de Deus receberá após a sua morte e ressurreição. E é bem aqui, no versículo 10, que diz assim: todavia, ou contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, foi da vontade de Adonai, de Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. O que significa a vontade do Senhor prosperará em suas mãos? O que significa a vontade de Deus prosperar nas mãos do Messias? Foi quando em Apocalipse 1,18, a mão dele prosperou quando ele tomou a chave da morte e do inferno nas mãos. Apocalipse 1,18. Então esse versículo indica claramente que Deus permitiu que esse servo sofresse para que ele pudesse realizar uma obra redentora e que ele será recompensado com a vida eterna e a salvação de muitos. Outro dia eu estava conversando com alguém aqui, pastor, amigo meu, né? E ele, nos conhecemos na época lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, somos amigos até hoje. E ele perguntou, pois, mas Jesus, ele ressuscitou porque ele era Deus. Aí eu falei, mas tem outro detalhe aí. Eu falei para ele, pega essa. Aí ele, como assim, Reb? Aí eu falei, olha só. Jesus diz assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele diz também que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se a morte é o salário do pecado, aquele que não tem pecado não morre. Jesus, ele não tinha pecado. Então, ele não permaneceria morto. Ele iria ressuscitar porque ele não tem pecado. Ele não tinha pecado. Ele era o Deus andando na terra. Era o Deus homem na terra. Ele não tinha pecado. A morte dele tinha uma missão, tinha um propósito. Era salvar todos da morte. Porque ele disse, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Que garantias ele poderia dar para essa palavra, quando ele falou, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Ele tinha que dominar a morte. Então ele morreu, foi para a sepultura, tomou as chaves da morte nas mãos e ressuscitou. Então hoje, aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Ele é a garantia para a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Né? Então é interessante para nós esse capítulo 53, porque ele traz muitas lições. Então vem aquela pergunta, o que nós podemos aprender com esse capítulo, com o capítulo 53 de Isaías? Então aqui o capítulo 53 de Isaías descreve o sofrimento do servo de Deus. Essa profecia era de grande importância para o povo da época, pois era interpretada como uma referência a Jesus e a sua morte na cruz. A mensagem central desse capítulo é que Deus enviaria um servo sofredor para carregar os pecados da humanidade e oferecer ou disponibilizar a salvação. Poderíamos usar até aquela palavra, né? Propor a salvação. Porque a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Cristo trouxe a proposta da salvação para mim e para você. Precisamos acreditar nela, precisamos dar crédito nela. Como diz o versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então ele trouxe a proposta da salvação para mim e para você. Hoje em dia, Isaías 53 continua sendo uma passagem extremamente relevante para os cristãos.
Essa profecia se tornou uma das principais referências bíblicas para explicar a missão de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Além disso, ela nos mostra como Deus é capaz de usar o sofrimento para cumprir seus planos e como a salvação é acessível para todos, independentemente do seu passado ou da sua posição social. Independente, essa mensagem ela é universal para a salvação da humanidade. Então, diante disso, quais são as principais lições que podemos retirar desse texto, que podemos aprender com esse texto para as nossas vidas? Primeiro, a salvação é um presente de Deus. Então, a mensagem de Isaías 53 é que a salvação não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas um presente de Deus para aqueles que acreditam em seu servo sofredor, o Messias. Segundo, Deus usa o sofrimento para cumprir seus planos. Então, aqui no capítulo 53 de Isaías, vemos como Deus é capaz de usar o sofrimento do seu servo para cumprir seus planos de salvação. Então, isso nos mostra que mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, Deus ainda está no controle e pode usar esses momentos para nos moldar e nos ensinar. Terceira lição, a salvação é acessível para todos. Aquele que crê, todo aquele que crê. É uma proposta estendida a todos. Então, Isaías 53 descreve um servo sofredor que carrega os pecados de todos os povos e nações. Então, essa visão ampla da salvação nos mostra que não importa de onde viemos ou o que fizemos, podemos ser perdoados e ter acesso à vida eterna através de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. É a partir de. Né? E a última lição é que Deus é fiel às suas promessas. A profecia aqui em Isaías 53 é apenas uma das muitas vezes que Deus prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade. O cumprimento dessa profecia em Jesus nos mostra que Deus é fiel às suas promessas e que podemos confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Confie em Deus em todas as circunstâncias da vida. Deus é Deus. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de realização. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e derrame bênção sobre a sua vida. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. E para você que está